Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Olá! mais uma live de ombro aqui no nosso canal, Ah, né? ah, pô, essa é uma boa também, né? Começar a fazer um canal. É uma Então, ideia. mas claro, e tanta gente se importa, né, com essas lesões de ombro que a gente tem apresentado, e depois muita gente vem trazendo perguntas, na verdade o assunto continua, né? Depois que acaba a live, a gente continua a falar sobre as patologias que a gente tem apresentado aqui, então tem sido bem legal. E eu acho que essa de hoje, doutor Luiz, tem Então, deixa eu muita coisa para falar. falar que é uma coisa, é um assunto espetacular. Complexo, E espetacular. teve um dia que foi bem legal. Eu fiz um videozinho, um Reels do Instagram, de capsulite. E aí eu publiquei. E aí um conhecido chegou para mim assim: Meu Deus, a minha esposa tem isso. Exatamente. Ela já Muita foi, já gente. consultou, ela não sabe o que é e tu falou exatamente o que ela está sentindo, é isso que ela tem. É Nossa, uma que coisa muito legal. atípica, É, muito legal. como o Instagram, ele traz essa capacidade da gente falar sobre os assuntos daquilo que a gente vê em quatro paredes aqui do nosso consultório, da nossa clínica, né? E que muitas vezes as pessoas querem dividir aquilo que sabem, querem dividir aquilo que estão vendo no seu dia a dia de clínica, de consultório, e não tem com quem conversar, né? Nós, profissionais da saúde, somos muitas vezes assim isolados naquele nosso Hum, ambiente de trabalho e a gente não consegue dividir. Então, eu vou te apresentar aqui, como eu sempre faço, né? Esse é o Dr. Luiz Fernando Centenaro, cirurgião de ombro, que vem nessa jornada aí junto comigo, disposto a desvendar os assuntos de ombro, né? E que tem sido tão legal, né? Tanto para fisioterapia, para educação física, para a própria medicina. Eu acho que te ter aqui para que tu possa transmitir também o teu conhecimento, né? Como cirurgião de ombro. Eu sou a Juliana D'Ambrosi, fisioterapeuta, sou especialista em membro superior e trabalho com membro superior há 20 anos, mas não preciso espalhar para ninguém. E hoje o nosso assunto é capsulite adesiva. Muita gente não gosta do assunto porque acha difícil de tratar, né, doutor Luiz? então, pô, Ju, eu agradeço muito e essa conversa que a gente está falando agora é espetacular, é um assunto muito importante. E realmente muita gente não gosta e muita gente, talvez até por falta de conhecimento, porque não é um diagnóstico fácil, não é uma coisa típica, é um assunto até um pouco mais complexo, que eu vou te falar assim, no meio da própria ortopedia. Meu Deus, eu recebo pacientes que passam na emergência por colegas e vêm sem a suspeita do diagnóstico de capsulite. Ele é um assunto, uma doença que a gente acaba vendo quem trata muito o membro superior e acompanha ele. Então, comparando com a nossa última live, que foi a tendinite, o pessoal da musculação, hoje é uma É, coisa que a gente vai ver que é para as pessoas comuns e que tem e para quem está tratando isso, que é algo muito, muito, muito comum. olha que abordagem interessante a tua, né? Já mostrando essa diferença do público de hoje, né? Da capsulite, o pessoal que trata, o pessoal que já passou pela questão da capsulite, muitas vezes não chega a fazer musculação, ou muitos que fazem, né? Mas como a gente já vê um público aí se diferenciando, né? Em relação à nossa outra live, que relacionava a tendinite do ombro com a musculação. E outra coisa também que eu queria te falar é que o pessoal da educação física traz muitas vezes para a gente, né? Ah, será que aquele meu aluno não está com capsulite adesiva, não está com o ombro congelado? A gente tem essa troca muito próxima, o fisioterapeuta e o educador físico. Eu sempre falo que isso é muito importante. E eles têm trazido para a gente muitas vezes, ah, será que não é capsulite adesiva, será que não é ombro congelado? Então, tá aí mais uma questão, né, onde as pessoas muitas vezes têm muitas dúvidas. E o que eu achei mais legal? Quando a gente lançou essa ideia, conversando com algumas pessoas,
batendo um papo, é aquela coisa, você vai ver o que você conhece para poder suspeitar. Então, quando começou a ficar no assunto, o pessoal, mas o que é esse ombro congelado? O que é essa capsulite? E aí, trocando ideias com outros colegas na academia, no box de CrossFit, no funcional, o pessoal, opa, eu tenho um aluno assim, eu tenho um amigo assim. Então, essa exposição de informações é muito importante. É muito importante Olha, mesmo, para poder suspeitar, entender, para ver como vai tratar e como vai acompanhar isso, né? exatamente como tem chegado já, né, nos nichos assim de atividade física, lá no box de CrossFit, lá na musculação, né? Tá saindo daquele âmbito assim só clínica de fisioterapia ou só dentro do consultório médico, porque a internet está fazendo isso também, né? Tá trazendo a informação para as pessoas e todos os profissionais da saúde hoje tentam se envolver de uma forma global com o seu paciente, o que é muito legal. E a capsulite tem muito dessa característica global, né? Num diagnóstico que vai aparecer lá no ombro, mas que muitas vezes, aí, como tu vai explicar daqui a pouco, traz uma questão de saúde metabólica, né? E vai achar aquele diagnóstico no ombro quando, na verdade, tem toda uma questão de saúde metabólica associada. E como foi legal a gente ter trazido também essa contextualização em relação ao que tem de novo, né? Ao que a gente pode fazer de forma diferente, porque eu vejo as pessoas um pouco cansadas quando se trata do assunto capsulite adesiva. Não sei se tu percebe isso também no nos congressos. Eu peguei aquela coisa que era triste para o paciente, que chegava na conclusão que você tem uma capsulite, você não faz mais nada, espera e vai Exatamente. passar. Não precisa, não mexe porque vai ficar bom. Só que é difícil você acompanhar o paciente, falar para ele que não vai acontecer nada quando ele volta nas consultas com Frustrado. dor, não fica bom, e ele está passando por aquilo, ele não sabe como funciona. Alguém está dizendo para ele, vai ficar bom. Tá, mas quando, como é que vai ser? Isso é uma coisa que não dá mais para se aceitar. Aquele período onde tem uma incapacidade funcional é muito longo para o paciente, né? Além de ser longo em tempo, é mais percebido como demorado, mais ainda pelo paciente, né? E vamos quebrar mais um mito, então, das coisas que a gente leu, que sempre se fala da capsulite como sendo autolimitada, né? Ah, não, vai durar 2 anos, não precisa fazer nada que vai passar igual. Hoje a gente traz dados da literatura que não é bem assim, né? Pode-se chegar aí de 10% a 50% de casos que ultrapassam esses 2 anos e o paciente fica com limitação crônica. Dor, limitação, aquela restriçãozinha ainda. Tem pacientes com limitações e dor e não passou com esse tempo limitado. Então, Tem. em um número bem expressivo, né? Então aí tá um dos mitos que a gente quebra hoje, né, pessoal? Olha aí, um dado novo de tudo aquilo que a gente prometeu. Então, já que a gente já foi entrando no assunto, a gente já introduziu um pouco sobre todo o universo da capsulite, tudo que ela pode englobar, penso que a gente falar um pouco sobre os conceitos atuais e muitas perguntas que me trouxeram, doutor Luiz, foi o que causa a capsulite? Será que a gente tem como Então, definir? vamos botar num conceito. Primeiro, o que é a capsulite adesiva? Porque é muito bonito a gente falando, quem lê, o ombro congelado. Tá, mas ele não congela, ele não fica feio. Por que isso acontece? Na verdade, a capsulite adesiva, ela é uma alteração que acontece na articulação do ombro. Nossa articulação, nós temos 2 ossinhos, o húmero, a escápula e a cápsula que envolve ele para que ele consiga funcionar com um líquido articular dentro, lindo e maravilhoso. A articulação mais bonita do corpo humano, disparado. Exatamente, linda. E, por alguma razão que ninguém conseguiu explicar, a literatura não sabe por quê, acontece que a parte de colágeno da cápsula começa a modificar e ela fica
mais uma fibrosa, rígida, e isso gera dor para o paciente e limitação. E a literatura tinha mostrado que isso é uma doença autolimitada. Ela tem um ciclo de fases que ela vai de um paciente que começa com dor, com incômodo, que evolui para rigidez e depois descongela, solta, perde essa rigidez. Só que essa capsulite ela é difícil de diagnosticar, ela não é fácil, porque é um paciente que às vezes começa com uma dor E que leva parece 6 de meses, manguito rotador, né? um Às vezes ano. chega na primeira fase para ti, é manguito rotador, porque sempre vai ter uma lesãozinha ali no ultrassom, na ressonância, né? É disso. Só que daí ainda não começou a desenvolver É o as outras fases. paciente que está com dor, que vem, é uma tendinite, ele mesmo fala, uma bursite no ombro dele. E ele está ali com dor, a dor não melhora, ele toma remédio, não resolve, ele começa a fisioterapia e continua com dor e não sabe o que fazer. Aí daqui a pouco ele volta com o médico dele, vem com uma ressonância com uma lesão, ele opera e o ombro fica rígido. Olha só. Olha como é importante, gente, o diagnóstico, né? Então, aí tu trouxe duas questões. A gente tem na capsulite um quadro inflamatório inicial, né? E um quadro de rigidez que vai se formando por uma transformação desse quadro inflamatório, que vai levando a uma maior densidade da cápsula, do colágeno. Eu li em alguns artigos aí que é um colágeno que se transforma em tipo 3, né? Hoje adoram separar aí os tipos de colágeno, se é que é válida essa informação, mas que a gente se transforma, então, a cápsula num tecido mais fibrótico. Quanto tempo, mais ou menos, doutor Luiz, vai durar essa fase de dor? Essa fase onde o paciente não tem limitação, só dói. A literatura acaba aquela coisa que vai tendo por cima. Por quê? Por causa das causas que pode ter para uma capsulite. Normalmente, como é que tu vai fazer esse diagnóstico para um paciente desse? É uma história clínica. Esse paciente que está com dor, tu sempre vai ter a capsulite como um diagnóstico diferencial ali. Ele sempre vai estar no teu pensamento. Ele está tratando tudo, mas ele continua com dor. Isso é super importante para o pessoal que está nos ouvindo, né? É Ter a fundamental. capsulite ali como um red flag ali. Será que não é? Tu nunca vai descartar a capsulite. Porque esse paciente veio com exame. O exame é bom, é ruim? Ele pode evoluir com uma capsulite. Ele está fazendo as coisas, ele não está melhor. Pode ser uma capsulite. Então, é muito importante. A história clínica, ela tem um... Eu gosto muito de brincar com os pacientes e com os colegas que quem manda um paciente que a gente diagnostica com capsulite, ela não vem que nem está descrito no livro. Que o livro ela vem certinho. As Ah, fases. é um paciente com dor nas fases, com as evoluções, é uma coisinha perfeita. Na prática, não. É um paciente que vem com dor, que tu começa a conversar com ele e ele começa a te contar que meu ombro já doía há 3 meses, mas eu fazia tudo com ele. Só que ele me incomodava e eu ia vivendo. Daqui a pouco, principalmente mulher, que acontece entre 40 e 60 anos, é um índice um pouquinho maior que mulher que homem, eu já não consigo alcançar meu sutiã. O homem já fala para ti, não, eu já não consigo botar a mão na carteira. Na hora que eu tô lavando minha cabeça, não é mais minha mão que vai, minha cabeça que vai na mão. Vou botar um casaco, já me dói meu ombro. Não consigo pegar o cinto de segurança. Na hora que eu chego no estacionamento para pegar meu ticket de estacionamento, já não dá dor, tá travado. E aí tu começa a examinar esse paciente, tu vê que ele tá limitado, tá travando. Opa, poucas doenças do ombro por causa de limitação. É uma dor que quando o paciente chega na fase, pra gente, que ele ainda está na fase de dor e ele não tem limitação, que eu acredito que é uma fase bem difícil, né? De fazer o diagnóstico. Acho que é difícil bater o martelo. Não, é uma capsulite. Não tem como dizer naquela fase de puramente dor, né? Mas é uma dor que ela é mais persistente, ela não é tão dependente do movimento. Não sei se tu concorda comigo. Ela não é tão dependente do movimento quanto a dor de uma tendinose, uma tendinopatia do manguito rotador. Ela é muito mais persistente. Tanto que uma das características que eu vejo muito, dormir. Ele não consegue posicionar o ombro para dormir. Eles relatam que o paciente deita, faz uma casinha, uma cama para apoiar o ombro para conseguir dormir.
e acorda à noite com A ele. dor noturna, ela está presente em todos os artigos que se lê sobre capsulite. Então, a dor noturna, ela tem que ser, pessoal, um sinal de alerta, né? A dor piora muito à noite, Juliana. Já fica ali com aquele possível diagnóstico de capsulite adesiva. E uma coisa que eu queria te perguntar também, a gente sabe que tem, às vezes, junto uma questão psicológica, né? Aquela questão psicológica que pode vir em função de uma dor intensa, né? Ou um quadro do paciente ser mais ansioso, um pouco de depressão, onde ele acaba desenvolvendo um quadro de capsulite adesiva. Mas aí tu estava ainda falando sobre as questões das fases, eu acabei te interrompendo, não sei se tu Não, quer tem continuar. problema. Porque a fase, ela vai acabar resolvendo, mas o diagnóstico é a parte fundamental. Essa ideia, eu gosto muito da classificação que fala assim, uma capsulite primária e secundária. Que a secundária, é um paciente que quebrou o punho, o ombro, ficou imobilizado e desencadeou. É um paciente que fez uma cirurgia, teve que ficar ali imobilizado e veio a fazer a rigidez. É um paciente que fez uma radioterapia e aquilo ali machucou estruturalmente e desenvolveu. Tá? Acontece muito, né? E a gente acaba vendo. E tem a primária, que a primária, o diagnóstico bota como 1001 causas. E a gente consegue achar alguns fatores muito importantes. Diabetes. Diabetes tipo 1, olha, eu vou te falar que a literatura está ali chegando a quase a 20% de diabético tipo 1 pode desenvolver uma capsulite adesiva. E Então ele já fala. tu percebe na clínica que o paciente diabético, ele tem uma tendência a ter uma capsulite de um quadro mais severo? Muita dor, muito, muito. Vou te falar assim, ó, tive poucos pacientes com capsulite bilateral ao mesmo tempo. Todos eles diabéticos tipo 1. Tá. É, E é muito. verdade que a gente tendo uma vez não vai ter mais? Ou tu já viu pacientes que não conseguiram resolver bem aquele quadro e daí acaba aparecendo que teve de novo? Essa é uma baita pergunta, porque a literatura fala exatamente isso, que ela não tem ela não retorna. Só que conversando com os pacientes, tem muito paciente que diz, eu já tive há 4, 5 anos atrás. Só que aí fica na dúvida, foi diagnosticado mesmo, ou alguém falou, não tratou, é aquela falha, ou esse paciente, ele é recorrente, uma coisa. Nunca peguei uma capsulite num paciente que já teve que foi pior. Isso até hoje não. Tá. Mas já tive alguma que eu suspeitei que era uma capsulite de novo e eu não sabia se é que ele foi tratado antes ou não. Sim, às vezes vem com um pouco de resquício de cápsula rígida, que talvez entre naquele quadro que a gente falou que a gente pensa que é autolimitada, mas na verdade pode seguir com um quadro crônico aí e dificulta mais, né, o nosso tratamento. Exatamente. Além do diabetes, hipotireoidismo, muito, assim, um paciente Pois que é, tem disfunção das de questões tireoide, metabólicas. Então, diabetes é importante, hipotireoidismo também, tireoide, as perdas de peso acentuadas muito, os pós-cirúrgicos, alguns acabam acontecendo, tem menopausa. medicações, menopausa, desequilíbrio hormonal fácil. O fator que tu falou da parte de depressão, psicológico, eu acabei revisando os trabalhos, achei um do pessoal de São Paulo, do Einstein, que eu achei muito legal, que eles pegavam quantos casos eles tiveram em 2019 e depois quantos eles tiveram na pandemia em 2020 e triplicou. E aí eles mesmos falam que, opa, essas pessoas foi uma ansiedade. E isso acabou vendo no consultório acontecer também. Essas pessoas começaram a chegar no consultório sem saber expectativa, o que vão fazer, trabalho, foram para casa, família, e começa a desenvolver. Casos também de familiar que, poxa, perdi o emprego, tá um estresse, minha família descobriu câncer, estão tratando, aquilo ali começa a Tem pesar, um ele acaba desenvolvendo. momento de estresse emocional que aí acaba gerando a capsulite depois, possivelmente, então, né? Tanto que muitos pacientes perguntam assim, mas Juliana, o médico me recomendou um antidepressivo, mas eu não estou depressiva, né? Muitos pacientes não estão num quadro depressivo, foi por alguma outra questão, né?
Por que ele me indicou um antidepressivo? Mas aí tem a questão da dor crônica versus Da os dor crônica. efeitos da medicação, né? Antidepressiva, de repente, tu falar um pouquinho disso também, porque o pessoal tem bastante traz bastante Então, essa eu, questão. go- o que eu gosto muito de fazer de rotina? Um paciente que veio com uma história típica ali, que fez a história clínica, já tem uma suspeita na anamnese, de exame físico, eu acabo fazendo um exame de imagem para excluir. Por quê? Pelo menos um raio-x, às vezes não tem uma artrose, um ultrassom, às vezes não tem uma lesão de manguito, alguma coisa causando dor nele. Como diagnóstico de imagem mesmo, até a ressonância às vezes falha. Os laudos de ressonância já vêm ali meio por cima. Pode, não pode, correlacione com casos clínicos, pode ser que isso seja. Não se É, exclui uma é bem difícil, capsulite. sim. Exceção do radiologista que bate o martelo mesmo. Tá? Só tive alguns casos que eu discuti com o radiologista que foi casos atípicos que realmente veio, mas se não ficar em cima do muro. E aí, como opção, normalmente na primeira consulta, quando eu já pedi o exame, eu dei, por exemplo, um anti-inflamatório e um analgésico. E eu vejo que esse paciente volta falando que a dor não mudou com a medicação. Ele respondeu muito mal. E aí, o antidepressivo, vamos botar o anticonvulsivante, as medicações que existem hoje de dor crônica, têm um resultado muito bom. Por quê? Não é que eles tiram a dor da capsulite, mas eles dão um conforto, como efeito colateral, ele dá um soninho, alguns deles. Então, Melhora a poxa, qualidade do sono. eu estou melhorando, em geral, um pouco da qualidade de vida dele. Estou deixando uma dor mais leve e estou dando um sono para quem não consegue dormir. Então, ele entrou muito bem as medicações como alternativas para uma capsulite que antes falava assim, não, segue jogo, dá teu jeito aí, faz um gelinho, um calor que te aliviar e espera que vai passar. Então, é Sim, uma ótima alternativa inicial para tentar dar uma ajuda também para tratamento esse paciente. da dor. Então, se a gente pudesse, até agora, de tudo que a gente falou aí, trazer uns 3 pontos fundamentais para fechar um diagnóstico de capsulite, o que tu acharia aí? Uma dor mais persistente poderia ser um que é mais de difícil resolutividade, Assim, para suspeitar, para pegar a dor que não está respondendo a uma terapia inicial, ou ao fortalecimento muscular proposto para as tendinites, né? está fazendo e continua aquela dor chata, ruim, incomodando, limitando, incômodo. A história clínica desse paciente ali entre as comorbidades, medicações em uso todo, e no exame físico a perda de movimento tanto ativo quanto passivo dele. Isso eu acho que é a principal característica de uma capsulite. Porque um ombro que está todo arrebentado, esse ombro ele é solto. Ele vai ter uma movimentação passiva completa. Isso, eu Um acho isso ombro, fundamental. A mobilidade passiva vai estar diminuída. ele vai estar um ombro todo artrósico. Esse ombro não mexe de jeito nenhum e tu tem um raio-x absurdo. Então, aquele momento que tu tem um exame bonito, normal, de imagem, e um exame físico que não bate, para mim é ali que eu falo, ó, tu tem uma capsulite adesiva, mas eu só vou bater martelo nos próximos meses. Tá, Mas nós vamos tratando tu já isso. planta a sementinha, Já, então, do já paciente. boto de Porque saída desse muitas vezes, paciente. senão, eles vão em outro médico e depois falar, pô, mas aquele médico não viu, né? Mas é que não estava naquele momento ainda, E né, de eu vou te falar rigidez. uma outra coisa que eu gosto muito de ver nos pacientes, que no momento que tu explica e ele entende, ele começa a ver, opa, realmente, minha dor é maior quando eu abuso, quando eu vou além, quando eu começo a respeitar, eu consigo controlar. Então, até para esse paciente entender que vai passar e vai ser mais rápido, é muito bom. É bom. Eu acho que Essa semente é importante. a educação dele em relação ao que é a capsulite, né, que é mais chata do que propriamente grave, já alivia um pouco o peso dos ombros, assim, né? Já tira um pouco daquela preocupação, né? De estar com dor o tempo todo, sem saber pelo quê. Então, e aí a gente começa nos tratamentos, né? O paciente vai Então, lá, tu conseguiu perceber, né, que é capsulite adesiva. O que a gente traz aí de novo? Porque até então, o paciente da capsulite, ele recebe aquele prognóstico do médico de uma forma bastante restrita e limitadora.
sai da academia, para de fazer fisioterapia e vamos começar os bloqueios. É ou não é? Então, O que tem de novo aí? O que tu faz diferente? O que a literatura tem, o que eu gosto de fazer? Esse paciente veio, ele excluiu o resto, ele é um paciente que vai evoluir com uma capsulite. Isso já está na história dele, a gente já tem esse diagnóstico. O que ele tem que saber como funciona, entender, e eu falo para ele, tu vai fazer fisioterapia. Isso é fundamental para ti. Tu não precisa parar nenhuma atividade que tu faz, mas tem que ter juízo. Existe a dor, existe teu limite. Você ir além é masoquismo, só que tu quiser sofrer, não tem vantagem nenhuma para você. Por que a fisio é fundamental, tu tem que fazer? Porque fisioterapia para ti, ela vai te ajudar a ajudar na dor, a soltar esse ombro, a recuperar mais rápido. Porque quanto melhor o movimento que ele conseguir manter, é menos movimento para ganhar depois. Então, se ele perder pouco, ele ganha pouco. Se ele perder muito, ele tem muito movimento para buscar. Então, esse paciente vai para fisio já de saída. Ótimo. Então, mais um ponto que a gente queria trazer. Fisioterapia é fundamental, então, sim. Esse é um lema, né, que eu tenho trazido assim, no meu Instagram, nas publicações que eu tenho feito. Por quê? Tirar o paciente da fisioterapia vai tirar a chance dele, num processo tão longo que é a capsulite, tão limitador, dele lidar com isso da melhor forma possível, né? Talvez a gente não vá abreviar o tempo fisiológico da capsulite, mas a gente vai ajudar o paciente a lidar com isso durante o período, sem tirar a coragem dele para os movimentos, sem ele achar que está movimentando e aquilo lá vai estar piorando, né? Então, o fisioterapeuta, como profissional do movimento que é, ele precisa estar presente nessa condição tão limitante que é a capsulite, né? Então, a gente precisa acompanhar o paciente para tornar esse período de mais qualidade de vida, né? Então, aí está um ponto. E para dor, vamos lá. E aí, daí, normalmente esse paciente já foi... O que eu gosto de fazer? Porque antigamente é aquela coisa que a gente estava falando, deixa jogado. O que a literatura está mostrando? Que o paciente que tem uma abordagem nas primeiras fases, inicial, ele tem uma resposta melhor para físio, ele reduz dor, ele tem conforto. O que a literatura tem trazido de técnicas novas, as opções novas? Estudos com infiltrações interarticulares, tanto de corticoide, ácido hialurônico, PRP, todos com resultados muito bons. As videodissecções, que nada mais era que expandir aquela cápsula ali. Isso são técnicas que foram, hoje, tão disponíveis graças à invenção do ultrassom, a facilidade dele ambulatorialmente para ser feito, que antes era uma resistência absurda dos pacientes. Então, com o ultrassom, a gente consegue enxergar onde a gente vai estar largando essas medicações, ou o ácido hialurônico, a gente vai ver aonde está sendo colocado, né? Porque muitas vezes tu pensa que está chegando na cápsula e não tá, né? Hoje, assim, antigamente, o que se desenvolveu? Tu falou, os bloqueios. O que era? A seco, jogar muito anestésico num ponto onde passa o nervo perto para algum pedaço pegar ele e diminuir um pouquinho de dor. Aqui. Em cima do ombro, um portal arterioscópico ali, joga e enche, porque vai passar uma grande quantidade. Interarticular, bloqueio de outros nervos hoje que se tem, o ultrassom trouxe isso. Então, tu consegue fazer uma abordagem muito maior para o ombro. Em vez de fazer um bloqueio a seco com grande quantidade de anestésico, tu consegue dar segurança para esse paciente. Você reduz a quantidade de anestésico, os riscos agregados a esse anestésico. Tu consegue ver o nervo, jogar nele, fazer um bloqueio do nervo do lado, fazer um bloqueio do nervo axilar, fazer um bloqueio do nervo peitoral, que ajuda muito o paciente. Interarticular, acertar dentro do ombro é difícil. Às cegas, é difícil. Um paciente com capsulite rígido, tu vai jogar, tu não sabe se foi ou não foi. Enxergando no ultrassom já não é tão fácil. Já é ruim de ver, tem que ver muito bem. Mas
tu conseguindo fazer, já é um benefício que tu sabe que tá ali, tu tá fazendo a Claro. distensão. Então, hoje já tem por mais que os trabalhos são muito comparativos. Por exemplo, ele pega um ácido hialurônico com um corticoide junto, ele pega uma hidrodissecção, eles comparam quase todos com a manutenção da físio. Hoje a gente consegue fornecer tudo isso para os pacientes. Exatamente. Então, numa Exatamente. abordagem inicial, eu consigo botar para ele o corticoide, um ácido hialurônico, fazer uma extensão da cápsula do intervalo rotador dele, fazer os bloqueios. Eu entrego para o fisioterapeuta esse paciente com muito menos dor, com Com muito conforto menos dor. maior É, para manejar. o tratamento da dor, eu vejo que hoje a gente tem tanta coisa para utilizar, né? Que o paciente sente dor durante todo esse processo, que sempre foi tão sofrido, quase que se ele quiser, né? Porque a gente consegue entrar numa resolutividade de dor tão maior do que se conseguia no passado, né? E acredito, assim, que tão maior do que se a gente mantiver só o bloqueio, por exemplo, né? E daí deixar ele tocar a vida normal. Porque o resultado acaba sendo um pouco mais rápido em relação ao controle de dor, conseguindo fazer com que ele mantenha sua atividade física, que é uma pergunta que eu queria trazer para ti, que não estava no script, mas doutor, estou com capsulite adesiva, posso treinar? Então, Qual que é a tua opinião? eu mando todo mundo treinar. Eu mando fazer. Eu tenho paciente, um capsulite que faz escalada, que faz natação, que faz crossfit. O que eu falo? Faz muito, faz tão bem para a cabeça ir treinar que você ficar em casa vai ser pior para esse ombro. Ele vai ficar mais rígido e tu vai ficar depressivo quase em casa. Só que tem que ter responsabilidade. Por quê? Há uma limitação de movimento. Eu mostro no consultório para esse paciente até onde você consegue chegar. Não adianta tu ir numa academia e fazer grandes amplitudes, pendurar numa barra. No CrossFit, pendurar numa barra. Na Não dá. marra, né? Na marra. Eu falo, tu vai chorar e não vai dar certo. Tu vai na natação. Talvez tu não consiga fazer um nado de crawl com uma Amplitude abraçada bonita. perfeita. Faz um peito leve, mas estar na água já ajuda muito pro ombro. É uma recuperação excelente. Ir lá, às vezes, o paciente parecer sair do trabalho dele, que era a causa do estresse que estava acontecendo, já tem um benefício também. Então, para mim, faz tudo. Não deixa. Quanto melhor ele conseguir manter uma rotina, uma qualidade de vida, mais rápido vai passar essa capsulite. Até porque se a gente conseguir manter um nível de movimento dessa articulação que tende a criar rigidez, a gente vai manter ela mais lubrificada, com mais capacidade elástica, né? Então o tecido ele já vai começar a se adaptar melhor, já não vai mandar. Eu gosto muito de falar uma coisa para o paciente também, que quando ele faz os exercícios que eu proponho, que ele faça num ambiente com uma música agradável a ele, ou seja, com aferências positivas para o córtex cerebral, para que ele não tenha essa memória da dor o tempo todo, tipo, esse braço só me causa dor. Então, tentar modificar um pouco essa percepção que o movimento gera. Então, acho isso importante também. Essa é muito boa. Outra coisa que eu vejo muito nos pacientes que eles perguntam é: posso usar tipóia? Porque É verdade. eles têm dois, não querem usar. E aí eu tento Quando convencer assim: tenta não usar. Que tu vai ficar rígido, tá limitando o movimento, vai perder massa muscular. Se tu tiver muita dor, deixa descansando no colo, põe um travesseirinho, mas evita. É muito melhor tu ter movimento dentro do que tu consegue do que tu vir rígido. E por que eu toco nesse assunto e eu queria te perguntar? Porque eu tenho alguns pacientes que eu venho que é um caminho inverso. Por exemplo, eu acabo recebendo muito paciente que fez cirurgia de mama de prótese, que ressecou câncer de mama, com esvaziamento ganglionar, que elas ficaram muito rígidas, elas se limitaram. E eu sei que normalmente o padrão de tratamento do mastologista, do gineco, do plástico, é encaminhar para físio. E ele acaba sim. chegando em mim depois. O que Ah. tu faz com esses pacientes? Então, assim, o paciente que passa por uma cirurgia de mama, né, geralmente
esse paciente ele vai para o fisioterapeuta oncológico, né? É uma área diferente da minha, que a minha é de membro superior. Então, o fisioterapeuta oncológico ele vai fazer a primeira abordagem, né? E vai respeitar aquele tempo de cicatrização necessário das musculaturas abordadas, da cirurgia de pós-operatório, de uma mastectomia, né? E para mim acaba chegando também o paciente quando ele já apresenta uma rigidez no ombro, tá? Relacionado a esse pós-operatório de mama. E aí eu começo a entrar em contato, porque o fisioterapeuta oncológico entra em contato comigo para a gente ter uma abordagem de fisioterapia já diferente nesse momento, né? Mas o que a gente tem hoje para trazer para esses pacientes que vêm para o membro superior, né? Já quando precisa de mobilidade, já quando já apresenta um quadro de capsulite, hoje a literatura mostra que a infiltração, né, intraarticular tem bom resultado, então, principalmente com triancinolona, né? Mostra bom resultado, porém guiado por ultrassom. Então, a gente vê na literatura aí um otimismo muito grande em relação à diminuição da dor e melhora funcional, né? Eu, sinceramente, não vejo hoje como possível atender um paciente de capsulite adesiva que não esteja em algum tratamento para analgesia, né? Tem que estar dado pelo médico, feito pelo fisioterapeuta, em abordagens também entre os dois ali, né? A decisão dos dois de que tipo de abordagem para dor ter, mas sem medicação nenhuma não dá para levar um quadro de capsulite adesiva, né? E nos pós-operatórios de câncer de mama, a gente viu essa melhora na literatura relacionando a infiltração com triancinolona guiada por ultrassom. Então, os pacientes mostraram bastante, uma melhora significativa. Então, acho importante a gente apresentar isso, né, para os fisioterapeutas oncológicos que estão nos acompanhando na live, que vão assistir essa live aí posteriormente, para os próprios oncologistas também, né? Saber que é uma medicação segura, né? Que teve um resultado bastante seguro. Os estudos não mostraram nenhum tipo de efeito colateral. Então, acho que por aí é um caminho no quesito dor. E uma coisa que me chamou bastante a atenção no pós-operatório de mastectomia, claro que respeitando o período de cicatrização dos tecidos, né? Não é no pós-operatório imediato, aí o fisioterapeuta oncológico que vai me dizer, Juliana, agora já dá, foi a gente utilizar exercícios com carga e progressão de carga. Então, isso eu achei bastante curioso, né? Porque muitas vezes a primeira decisão é, não, vamos largar tudo que é resistido aí para os pacientes que apresentam capsulite adesiva, mas o grupo onde foi abordado progressão de carga de uma forma super gradual mesmo. Começamos com TheraBand amarela, depois passando para vermelha, gradualmente, né? Num protocolo aí de 8 a 12 semanas, onde os pacientes recebiam os exercícios para serem feitos em casa, mas também em consultório 2 vezes na semana. Essa também é uma abordagem interessante porque é um período que dura mais tempo, 8 a 12 semanas de tratamento, sendo que a gente vai ver esse paciente 2 vezes na semana. Então, é interessante aí para a gente reproduzir isso na nossa prática diária. Então, eu E te a pedi progressão exatamente isso, da carga, porque aquela abordagem interessante, né? clássica de manipulação, é só passivo, é só estímulo. Esse paciente perde massa. Isso gera dor também. Ele ter um componente estrutural forte ajuda ele. Exatamente. E era quase que proibitivo, né? A gente falar de carga em pacientes de capsulite adesiva. Então, aí eu acho que é uma coisa também nova que a gente pode trazer aí para nossa live, que a progressão de carga funciona sim de uma maneira bem efetiva na capsulite, porém, é claro que eu estou falando de TheraBand iniciando com TheraBand amarela, gente, quando a gente fala de progressão de carga, né, não é anilha de 10 quilos para 20, né, tem todo Levinho, principalmente beleza. levinho, gradualmente,
mas que fazer essa progressão de carga não vai piorar o quadro, vai ajudar. Então, isso foi bem interessante, principalmente nos pacientes pós-mastectomia, E, né? em outros pacientes, porque fui revisar toda a literatura, e os comparativos são técnicas de fisioterapia. Eu vi muita coisa falando assim, ó, de uso de ultrassom, de laser, Então, que é uma coisa muito discutível em uso. O que você tem feito de abordagem? principalmente o ultrassom, que já foi tão condenado, né? O ultrassom não serve para nada. Fazer ultrassom é a mesma coisa que, sei lá, tomar um chá ou qualquer coisa que sabe? Então, eu acho, é isso aí. Precisamos de músculos ativos, respeitando as condições. A gente concorda, né? Então, o Com certeza, todo mundo. ultrassom, nas últimas revisões aí de literatura, o ultrassom contínuo, ou seja, para gerar calor profundo, sendo realizado cápsula anterior, cápsula posterior, ele mostrou bom resultado, né? Em termos de amplitude, em termos de capacidade funcional, né? Então, o ultrassom tem seu lugar, gente, né? A gente só precisa ampliar aí os estudos que a gente lê, né? A gente percebe isso na prática, tá? A gente percebe isso na prática. Só que o ultrassom sempre foi muito condenado, coitado. O ultrassom, ele sempre serviu muito para aqueles pacientes que a gente precisava acelerar processo de consolidação óssea, né? Cicatrização. Era estudado em fraturas de coelho, né? Isso em estudos acadêmicos. Daí se passava o ultrassom para ver qual seria a evolução e ele realmente acelerava esse processo de consolidação. Mas para todo o resto ele sempre foi muito condenado. E aí nesses pacientes com capsulite adesiva, se percebeu através de estudos randomizados, tal, cegados, que havia melhora utilizando ultrassom contínuo, tá? Os estudos mostraram de potência 1, né, até 1,5 watts por centímetro cúbico, tá? Que o ultrassom teve melhora. Isso se realizado aí numa média também de 8 semanas, tá? 8 semanas. Então, hoje, no meu protocolo de atendimento para capsulite, eu não escolho uma única conduta, eu faço todas as condutas possíveis para ajudar esse paciente. E eu faço um protocolo de 12 semanas. Quando o paciente vem e eu vejo que é capsulite, eu já apresento para ele o protocolo de 12 semanas, porque senão eu posso perder alguma fase, como a gente falou, né? Se está numa fase onde é só de dor, eu vou mandar ele embora com 10 sessões uma atrás da outra, sem ele ter passado por toda a fase de congelamento, né? Então não tem por que fazer 10 sessões uma atrás da outra na capsulite. Eu faço 12 semanas, muitas vezes intercalando uma vez por semana ou 2 vezes por semana, conforme o paciente vai me mostrando que está melhor ou pior. Eu não sei se tu nota isso no teu consultório. A capsulite, ela não é linear na evolução dela. Tem semanas que o paciente está super bem, na outra semana ele teve uma piora e a gente tem que ir administrando isso. Eu gosto muito de brincar com ele, que é o dia de chuva. É, choveu, mudou a temperatura, faz parte. Vai ter dias bons, tem dias que são piores. E isso faz parte da capsulite. Faz parte. Tanto que Faz parte. eu gosto muito de conversar com ele e falar, ó, tu vai ter um contato muito maior com o fisioterapeuta. E isso que tu falou, eu gosto muito também. Porque normalmente eu entrego o pedido, eu aviso, ó, deles quantas sessões eu tenho que fazer. Não adianta, não vou te indicar número de sessões que vai fazer a semana. São abordagens, são técnicas, são diferentes. Isso é uma coisa que a gente vai ser todo mundo junto. Tu vai falar com o fisioterapeuta, tu vai seguir comigo, a gente vai acompanhar muito duas coisas: dor e movimento. Eu falo para eles, tudo que eu quero, se vocês voltarem melhor, eu tô feliz. Mas se você ficar igual como está, eu já tô muito bom, porque tu não ficou pior. E tem uma variação de movimento que a gente vai acompanhar. Então, tu vê que ele voltou, tá estável, ótimo, talvez a gente tenha atingido um platô, e aí daqui para frente é só ganho de movimento, isso vai se resolver. Vai muito Pois bem. é. É só ir Precisa dessa cuidando. multidisciplinaridade, né? Precisa.
Aí, tu tinha me perguntado sobre o laser. Então, o laser, até estava aqui no nosso script, se o laser é realmente efetivo. O laser tem também vários estudos mostrando a efetividade, sim. O laser, para atingir a profundidade que a gente precisa para uma cápsula, a gente precisa usar o laser infravermelho, gente, tá? Então, é importante que o laser de vocês, para músculo esquelético, tenha infravermelho, que não é aquela lâmpada que a gente compra na farmácia, é o laser infravermelho, tá? E os estudos mostraram que tanto o laser de baixa potência, que é o mais utilizado nas clínicas, ele é efetivo, mas o laser de alta potência, ele consegue atingir tecidos mais profundos e ele é mais efetivo. Os dois funcionam para capsulite, mas o laser de alta potência se mostrou melhor, tá? Então, para gente que usa o laser de baixa potência, ok, vamos seguir usando, ele ajuda modulador, ele ajuda no controle inflamatório, ele ajuda na evolução, né, do paciente com capsulite, mas quem sabe aí a gente não vai evoluindo, né, para os lasers de alta potência, também infravermelho, que é o ND-IAG, tá? ND-YAG. Por que eu falo ND-IAG e não falo o nome todo? Porque ND-IAG é a simplificação de um nome enorme lá, que eu nem vou saber falar agora, tá? Então, ND-IAG já tá ótimo para vocês saberem que esse laser foi mais efetivo na capsulite. Eu fui um pouco atrás ali para ver se a gente consegue comprar. Não é tão fácil, depende de importador. É um cara lá da Alemanha falando comigo. Então, para ortopedia, esse tipo de laser que tem sido usado, mas não é comum. Eu não sei se tu já viu em algumas clínicas. Então, Mas muito pouco, porque aquela coisa assim, de interessada. abordagem para fisioterapia. Ah, vai ter ultrassom, vai ter laser e fica nisso, né? Isso. Estou Outra coisa interessada. que eu acabo vendo muito, a cinésio. O que é o fundamental que tu faz para os pacientes, para a abordagem Então, a deles? cinesioterapia é fundamental. Eu sempre falo, e vou falar na capsulite adesiva também, que a cinesioterapia, se a gente pudesse escolher uma única coisa para tratar, tu só pode escolher uma coisa, Juliana. E isso é válido, doutor Luiz, sabe para quem? Para aqueles fisioterapeutas que trabalham com muitos pacientes ao mesmo tempo no convênio, né? Eu só posso escolher uma coisa. Eu vou escolher o quê? Um ultrassom que muitas vezes a gente vai depender de mais tempo para aplicar, presença ali junto. Então, se a gente pudesse escolher uma coisa só, é a cinesioterapia, tá? Em algum momento da tua sessão, tu tem que botar a mão e fazer mobilização da glenohumeral, né? De anterior para posterior, para cápsula posterior, de posterior para anterior, para cápsula anterior. Mobilização passiva, né? Buscando os últimos graus. Eu falo para os meus pacientes que, se eles estão trabalhando até aqui em casa, eles estão trabalhando no que já está ganho. A gente precisa ganhar além. Então, vamos sair um pouquinho do confortável. Então, o exercício dele, ele vai ser capaz de tolerar um grau de dor na escala visual aí de mais ou menos 3. Então, eu mostro para ele, ensino o que é o 3, né? Mais ou menos, aqui no consultório. Então, ali ele tem que começar a ganhar para que ele vá evoluindo, né? Para que esse tecido consiga passar por uma adaptação, né? E não só ficar no mesmo que ele já conseguiu. Porque sabe o que acontece? Daqui a pouco ele vai precisar pegar um ticket de estacionamento que vai precisar de um pouquinho mais de ângulo. Daí o que ele vai dizer? Não está adiantando nada esse tratamento, eu tô uma porcaria com esse ombro, nada melhora, né? É porque ele não está conseguindo ir sempre buscar um pouco além. Então, da cinesioterapia, mobilidade passiva fundamental, né? As mobilidades articulares, intraarticulares fundamentais. A gente conseguir chegar em ângulos na terapia que ele não consegue sozinho, né? É aí o pulo do gato, onde a gente vai conseguir uma evolução. Só que não na marra, não fazendo ele passar por um sofrimento maior do que o necessário. A gente vai chegando primeiro com as abordagens de calor profundo, né? Na cápsula anterior, posterior. Pode sim usar ultrassom, pode sim usar o laser, mobiliza um pouquinho. Ondas de choque,
tem coisa boa Só aí que na tem trabalho literatura. bom. Tem trabalho bom, né? Tu concorda Então, comigo? e dando uma aliviada bem boa. Eu tô pensando agora que tu tá falando, que é exatamente o que eu vejo no paciente. Ele volta comigo e fala assim, que a gente examina dele, melhorou teu movimento, tá aquele, mas na físio vai muito mais. Na Isso. físio eu consigo ir muito. Ainda bem, Ele feedback já é vem bom. feliz. Isso é E eu feedback gosto de estimular ele positivo. exatamente desse jeito que uma coisa é o reflexo, o movimento forçado, rápido que vai além. E outra é o alongamento. Eu comparo para ele, ó, você não alcança a ponta dos seus pés quando você está na academia, você alonga todo dia para chegar lá. A capsulite é a mesma coisa. Você consegue ir levantando? Aguenta? Um pouquinho mais, vai? Então faz Isso. esse esforcinho a mais. Pelo menos isso é uma coisa que tu faz em casa, porque a física vai trabalhar muito melhor isso com você. Muitas vezes o que acontece da gente dar, né, um manual no consultório para o paciente tentar fazer sozinho, uma que muitas vezes ele faz errado, né? Muitas vezes eles fazem errado. E outra que em casa a gente se preserva um pouco, né? A gente não vai passar por aquele pequeno sofrimento que não precisa ser enorme, né? A gente nem quer isso. Aquela fisioterapia que faz o paciente sair morrendo de dor, ninguém quer aquilo, tá? Não, não é isso. Mas é um pouquinho, né? Trabalhar num limiar de dor ali, como eu falei, de escala visual até 3, no máximo 4, para ele ir passando pelas adaptações. Então, isso sim, a gente quer. E